Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Vamos para mais um chá da tarde com a palavra de Deus, com a palavra santa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Está servido? A palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração se encontra no livro de Salmos. Eita, glória a Deus! Uma palavra muito conhecida. Livro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 e 2, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Glória a Deus! Eu estou aqui nessa tarde, né, meus irmãos, minhas irmãs, né, para compartilhar com vocês o meu testemunho, né, que o Senhor Jesus Todo-Poderoso, Ele veio me socorrer, glória a Deus. Eu fiz uma cirurgia recentemente, né, esterectomia, que é a retirada total do útero, pois havia 2 anos que eu havia lutando, né, contra miomas. Eu tinha 2 miomas e muito sangramento, todos os meses. Todos os meses era hemorragia, muita hemorragia. E com isso, nesses 2 anos, eu vivia com anemia. Eu tentei os remédios, né, convencional, que as médicas passaram, mas não adiantaram. Aí eu fui para as ervas medicinais, me ajudaram, né? Não deixaram, as ervas medicinais foram maravilhosas, mas não era o suficiente para curar. Eu achava que a cura, que Deus, que Jesus ia me curar através das ervas medicinais. Mas não foi o suficiente. Aliviava as dores, porque eu sentia muitas dores. Quem é mulher que tem mioma vai saber, me entender. Eu sentia muitas dores, então aliviava as dores quando eu usava as ervas medicinais, aliviava as dores, e isso não deixou os miomas produzirem mais, se multiplicar, né? Não deixou os miomas se multiplicar e não deixou esses 2 miomas crescerem de tamanho, porque eles ficam grandes, enormes. Então, as ervas medicinais ajudaram nisso, né? Impediram deles crescer e de multiplicar, e aliviava as dores. Mas não era daí que vinha a cura. Se o Senhor Jesus, quando Ele quer curar, meus irmãos e minhas irmãs, não precisa nem de ervas medicinais, Ele cura assim, ó, no estralar de dedo. Mas muitas das vezes, não é da forma que a gente quer. Eu pedi a cura, Jesus me cura, eu tenho fé, eu creio em Ti. O Senhor já operou tantos milagres na minha vida, o Senhor já me curou de tantas coisas, e eu creio que o Senhor vai me curar também. Então eu achava que a cura era o Senhor Jesus que ia liberar a cura para a minha vida. Mas o Senhor me curou, o Senhor Jesus me curou, mas foi através da medicina, coisa que eu não entendia. Ignorância minha, eu batia o pé, eu batia o prego e falava que eu não ia operar. Porque há mais de 2 anos atrás, quando eu descobri os 2 miomas, já foi indicada a cirurgia, né? Uma médica tinha até me passado já o encaminhamento para o cirurgião, para naquele momento fazer a cirurgia, mas de teimosia minha, eu não quis. Eu falava para o Senhor que eu não ia fazer a cirurgia, porque eu tenho diabetes, né? É genética da família, né? Meu pai tinha diabetes, minha mãe tem diabetes, então eu tenho diabetes tipo 2, né? Há 16 anos. E eu tinha medo da cirurgia por conta da cicatrização. Mas quando o Senhor falou comigo em setembro de 2025 agora, setembro, o Senhor me deu uma revelação. O Senhor mostrou para mim nítido, claro, muito claro. Eu num consultório, ali consultando com o médico, e o médico falando para mim que eu precisava fazer a cirurgia. E eu falava para aquele médico, não, eu não vou fazer a cirurgia porque eu estou fazendo o tratamento com as ervas medicinais. E aquele médico falou uma frase apenas para mim. Aquele médico falou para mim, mas não adianta, você precisa fazer a cirurgia. Foi só isso, e aí eu acordei daquela revelação, daquela visão.
começou a chover. E eu tava olhando ali, né, pra janela, ver se a janela tava fechada. Irmãos, voltando, né, voltando aqui pro testemunho. E aí o Senhor falou comigo muito nítido, em final de setembro, eu entendi. Eu falei, Senhor, amém, eu não vou negar mais, porque o Senhor queria me socorrer. Há mais de 2 anos atrás ele veio com socorro quando eu tive a primeira proposta da cirurgia, mas de ignorância minha, eu batia o prego e falava que eu não ia fazer a cirurgia, que eu não ia, de medo, de insegurança, por conta do diabetes. Aí a revelação que o Senhor me deu, que Deus me deu, foi final de setembro. E aí a consulta, eu marquei a consulta com a ginecologista dia 5 de outubro. 5 de outubro eu marquei a consulta com a ginecologista. E aí fiz todos os exames, passei pela ginecologista, passei pela cardiologista e dia 25 de novembro foi a minha cirurgia. Foi muito rápido, igreja, foi muito rápido, irmãos e irmãs que estão me assistindo nesse momento. Quando Deus está no negócio, quando Jesus está no barco, não tem impedimento, não tem barreira, não tem dificuldade. O Senhor abre porta onde não tem porta para me abençoar, para te abençoar também. Amém? Glória a Deus. É só você crer, é só você orar, meu irmão, minha irmã. Ora, entrega esse problema, essa dificuldade, entrega na mão daquele que tudo pode. Entrega na mão do Senhor Jesus e confia que o socorro vai chegar, como chegou para mim. Amém, glória a Deus. E aí eu falei, a partir do momento que o Senhor me deu a revelação, no final de setembro, eu comecei a orar. Senhor, amém. Então, amém. Se o Senhor me mostrou, se o Senhor me deu essa visão, essa revelação, é porque é da tua permissão. É porque é da tua vontade, da tua permissão que eu passe pela mão da medicina, que eu passe, né, pela mão dos médicos aqui da terra e faça a cirurgia. Então, eis-me aqui, eu vou fazer, confiando em ti. E ali eu orava, a partir daquele momento, Senhor, encaminha a ginecologista, encaminha o cirurgião ou a cirurgiã que vai fazer a cirurgia. Senhor, usa a mão dos médicos, dos anestesistas, dos enfermeiros, usa o hospital, usa os medicamentos. Irmãos, eu orava para o Senhor usar toda a equipe, para o Senhor preparar tudo, tirar os impedimentos, e assim o Senhor fez. A consulta com essa ginecologista, né, que não conhecia meu caso, né, porque eu orei e foi essa que Deus enviou. Ela não conhecia meu caso, eu consultei com essa ginecologista dia 5 de outubro. E dia 25 do outro mês, 25 de novembro, eu estava fazendo estava dentro do centro cirúrgico fazendo a cirurgia, dia 25 de novembro, às 19 horas. Então, Deus preparou tudo, o Senhor enviou um casal de médico abençoadíssimo, um casal de médicos jovens, eles trabalham junto, é o marido e a esposa, todos dois são jovens. E ali, quando eu vi, ela falou pra mim que ia fazer a cirurgia, eu falei, meu Deus, mas tão novinha, né? Jovem, lindo esse casal, todos dois muito jovens, mas usados na mão de Deus. Foi esse casal que Deus preparou, que o Senhor Jesus preparou aqui na terra. Foi a mão desse casal que Deus usou a meu favor. Aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor usou os médicos, anestesista, enfermeiro. Foi uma bênção a minha cirurgia. E eu orava e falava para o Senhor, Senhor, usa a medicina, Senhor, me acalma, Senhor, me tranquiliza, Senhor, quando eu colocar os pés no centro cirúrgico, entra comigo com teu exército de anjos. Irmãos, tudo que eu orava, irmãos, tudo que eu orava, tudo que eu pedia para o Senhor fez. No dia 25 de novembro, no dia da cirurgia, eu aqui em casa, eu estava angustiada. Eu estava apreensiva, porque é normal, né, de ser humano, eu ia passar por uma cirurgia. Estava angustiada, né, ansiosa. E o Senhor usou um vaso, uma serva dele, uma mulher de Deus para falar comigo e ela não sabia como eu me encontrava. Ela não sabia a angústia que eu estava naquele dia e Deus usou a boca dela. E Deus usou ela para orar por mim e o Senhor tomou ela em mistério e começou a falar comigo tudo aquilo
que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu tinha orado, que eu tinha apresentado para o Senhor, Deus dessa revelação que foi final de setembro, que eu comecei a orar em prol da minha cirurgia, em prol do pós-operatório. E tudo isso o Senhor falou através da boca da serva dele. Irmãs, e eu entrei no centro cirúrgico tranquila, calma, serena, tranquila. Eu deitei ali naquela maca e o anestesista veio, mais uma enfermeira, e ele colocou o soro aqui nesse braço. Colocou nesse braço o soro e ele falou que o soro ia fazer eu dormir, que eu ia dormir com aquele soro e depois que eu estivesse dormindo, que eles iam aplicar a RAC, a anestesia nas costas, e ia fazer a cirurgia. E eu não ia ver nada, porque eu não ia ver eles nem aplicando a anestesia, ele me falou, porque eles me sedaram, né? Pôs um sedativo ali naquele soro. Irmãs e irmãos que estão me assistindo, ali naquele momento, eles entravam, né? Entrava e saía antes de chegar ainda, né? O médico que ia fazer a cirurgia e o anestesista ia lá, entrava, e a anestesista entrava e saía daquele recipiente que eu estava, a enfermeira, e colocavam os preparativos lá, e aquele tanto de trem lá, né? Aquela maquininha lá, que eu esqueço o nome, né? Aquelas máquinas lá, o negócio da saturação no dedinho, e eu vendo tudo aquilo, mas eu estava tranquila. E eles entravam e saíam e eu ali orando, o tempo todo orando. E eu olhava para cima, irmãos e irmãs, a paz que o Senhor derramou sobre mim era tão grande. O refrigério era tão grande que parecia que eu estava orando deitada na minha cama. É verdade. E ali eu falava, Senhor, segura nas minhas mãos. De repente, irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesse momento, esse meu braço aqui estava livre, a minha mão estava livre. O de cá estava com soro, com sedativo para me dormir. Mas o de cá estava livre. Essa mão estava livre. E eu sentia o Senhor segurar na minha mão direita. Foi tremendo, foi poderoso, foi glorioso, foi maravilhoso. Eu senti o Senhor segurando na minha mão direita, glória a Deus. O Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, segurando na minha mão direita. Foi lindo. E ali eu orava e eu dormi orando. Vocês acreditam? Eu não vi nada. Eu dormi orando, falando com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso eterno Salvador. Quando eu acordei, eu estava no quarto. No outro dia, eles tiraram a bolsa e no outro dia, cedinho de manhã, já me deram alta. A minha cirurgia foi uma bênção. Deus usou, o Senhor Jesus usou poderosamente a equipe ali daquele hospital, a mão daqueles médicos, o Senhor Jesus usou, porque foi o nosso Deus, foi o Senhor Jesus que fez a minha cirurgia, usando a mão dos médicos aqui da terra, eu sempre falava para o Senhor, Senhor, que seja as tuas mãos, que seja o Senhor a fazer a minha cirurgia, que venha ser uma bênção, aleluia, glória a Deus, que o Senhor venha usar as mãos dos médicos aqui da terra, e o Senhor usou. E foi uma bênção minha cirurgia, glória a Deus. Foi uma bênção meu pós-operatório, está sendo uma bênção. Eu já retornei ao trabalho, já estou trabalhando, glória a Deus, né? Estou hoje completa 44 dias após a cirurgia. Meus cachorrinhos latinos não importa com isso, viu? Eu tenho um casalzinho de cachorro, né? Um cachorrinho, uma cachorrinha. Estão latindo, mas vocês não importam com isso. Vamos continuar o nosso testemunho. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs que estão me assistindo, o Senhor usou grandemente a equipe médica. O Senhor abençoou meu pós-operatório, está abençoando. Né? A médica passou 30 dias de repouso, já retornei ao trabalho, estou com 44 dias hoje, aleluia, glória a Deus, estou trabalhando, estou abençoadíssima, estou fazendo tudo, glória a Deus, estou abençoada, porque o Senhor Jesus, Ele é comigo, o Senhor Jesus, Ele é contigo, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, o socorro chegou para minha vida. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes o Senhor está querendo te socorrer. O socorro poderia ter chegado há mais de 2 anos atrás para minha vida.
Há mais de 2 anos atrás foi me oferecida a cirurgia, mas eu, de teimosia minha, eu não quis aceitar. Ignorância minha. Então, talvez o Senhor está trazendo socorro para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez o Senhor está batendo na porta e trazendo socorro. E talvez você não está entendendo, glória a Deus. Mas eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor Jesus, Ele socorre os seus, seja qual for o seu problema, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dificuldade, seja qual for a dificuldade em qualquer área da sua vida. Ora, põe na presença do Senhor e creia que o socorro de Deus, o socorro do Senhor Jesus vai chegar para a sua vida, como chegou para a minha vida. E hoje eu estou abençoadíssima. A diabetes está controlada. Eu tinha tanto medo, né, por conta da cicatrização, porque se a diabetes estiver alta, não cicatriza bem, né? A cicatrização não é boa, né? Dá inflamação, infecção. E aí, irmãos, irmãs, o Senhor abençoou. Meus exames deu tudo ok. Exames de sangue, o diabetes nunca teve tão bom. Controladíssimo, controladíssimo, compensadíssimo, super controlado o diabetes. O Senhor Jesus normalizou o colesterol, triglicérides altíssimo, que estava altíssimo, porque eu passei uma luta muito grande em 2025, passei uma luta travada, irmãos, mas eu venci, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Na época da luta que eu passei pelo deserto, eu emagreci 8 quilos. O diabetes descompensou, o diabetes ficou alto, o colesterol, o triglicérides, o triglicérides ficou altíssimo, mais de 600. Meu organismo teve um reflexo muito grande no meu organismo. E eu fiquei baqueada mesmo, eu emagreci 8 quilos, né? Mediante essa luta, esse deserto que eu estava passando. Mas eu quero te dizer, você que está me assistindo nesse momento, você, meu irmão, minha irmã, luta não mata crente. Deserto não mata crente, ô glória! Deserto é para te fortalecer, meu irmão. Deserto é para te sustentar, é para te colocar mais forte, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu estou forte, eu estou saudável, eu estou abençoada. Hoje eu não tenho mais hemorragia, não tenho mais anemia, glória a Deus, né? Diabetes normal, controlada, não tem colesterol alto, não tem triglicérides alto, a minha saúde está 100% graças ao nosso Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Amém, glória a Deus. Então não importa qual é a luta, qual é a circunstância, o que você está passando. Levanta a cabeça, aleluia, glória a Deus, porque Jesus é contigo. E da mesma forma que eu venci, e hoje eu estou de pé, oh glória, estou curada, abençoada em nome de Jesus. Você também, meu irmão, minha irmã, eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida, bênção em todas as áreas. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo bênçãos e mais bênçãos sem medida para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra na tábua do teu coração. É esse o testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Amém? E fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?